Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre a vigilância sobre os próprios pensamentos. Serão uma sequência de 4 vídeos, começando por este, acerca da castidade. Irei falar em cada vídeo a vocês coisas que complementam, que fazem parte da castidade e que muitas vezes as pessoas não sabem. E a primeira delas é a vigilância sobre os próprios pensamentos. Então, vamos lá pro vídeo. Primeira coisa, antes de eu falar sobre a vigilância, eu queria falar um pouquinho sobre a castidade. Primeiramente, a castidade, ela é algo maravilhoso aos olhos do Espírito Santo. O Espírito Santo já mesmo dizia em Eclesiástico que todo preço, nada é comparável a uma alma casta. Ou seja, nenhuma dignidade, nenhuma honra, nenhuma riqueza deste mundo é comparável com uma alma casta. Não tem nada mais belo. A castidade é chamado por Santo Efrem como a vida do Espírito Santo. E por São Pedro Damião é chamado a rainha das virtudes. Então olha isso. A partir da castidade, você consegue alcançar muitas outras virtudes, muito mais outros esplêndidos. A castidade é algo maravilhoso. Então, a partir do momento que você consegue superar todos os vícios que vão contra a castidade, você consegue superar os outros também. Você tem uma força maior, porque é difícil. Mas a partir do momento que você se deixa levar por todos os vícios que vão contra a castidade, você facilmente será levado pela impureza e por outros muitos vícios. Então, uma coisa muito importante, a partir do momento que uma alma se torna casta, ela se torna semelhante aos anjos, porque os anjos, eles são puros por natureza e castos por virtude. Eles são isentos de todos os deleites carnais. Então nós somos semelhantes a eles. E pensa comigo, o Verbo eterno, que é Jesus Cristo, ele escolheu para ser sua mãe uma mulher virgem, a Virgem Maria. Ele escolheu como pai adotivo São José, um homem casto, virgem. Ele escolheu para ser seu precursor, que é São João Batista, um homem casto, virgem. E São João Evangelista, que era um dos seus discípulos prediletos, né? Ele tinha uma predileção por São João Evangelista, é porque ele era casto, virgem. Então, olha como isso é agradável aos olhos de Jesus. Agradável aos olhos do Espírito Santo, agradável aos olhos de Deus. Então, por isso que a nossa carne se torna uma arma muito poderosa nas mãos do inimigo. Porque a partir de todos os vícios carnais, ele nos torna escravos dele. Por isso é muito difícil este combate contra a castidade e é muito raro uma vitória. Uma vitória, eu estou querendo dizer, não só se abster do sexo, porque isso é muito mais fácil, mas em relação aos pensamentos, em relação à modéstia dos olhos, em relação a tudo que envolve o que eu vou estar falando mais adiante. Então, é preciso você, de suma importância, e é preciso o quê? Você vigiar e você ter uma cautela, principalmente sobre ti mesmo, não sobre o outro, mas sobre ti. Observar e vigiar. Porque qualquer negligência, qualquer preguiça de se esforçar para conseguir a castidade, facilmente você vai perder ela. Tá? Então, isso é muito importante. E queria falar isso um pouco sobre a castidade. E agora vamos entrar na parte da vigilância sobre os pensamentos. A primeira coisa. Nem todos os pensamentos são pecados. Os pensamentos ruins e impuros, eu digo. Isso muitas vezes pode ser sinal de escrúpulo. Vou explicar mais à frente. Por quê? Só é pecado quando nós consentimos. Então não pode haver pecado sem houver o consentimento.
Então, a malícia do pecado está em você consentir, em você dar a total liberação para aquela tentação. Então, tentação, pensamentos impuros, vontades, desejos vão surgir, porque nós não somos castrados, gente, isso é normal. Porém, o que não podemos fazer é consentir nesses pensamentos, porque daí sim será pecado. Então, Santo Agostinho, ele dizia que não pode haver pecado onde falta o consentimento da vontade. Onde nós consentimos. Então, tentações vão surgir o tempo todo. Então, o que não podemos é que sobrevenha o consentimento sobre eles. Então, um conselho, porque muitas pessoas são escrúpulos. Eu já passei pelos escrúpulos de pensar que todo pensamento é pecado, que eu estou pecando a todo momento. Não, é você não consentir. Então, um conselho é que pensa comigo. Uma alma que verdadeiramente teme a Deus, qualquer pecado mortal não iria passar despercebido pelo seu coração. Então, a alma que realmente teme a Deus, a que realmente teme estar com Deus, se estivesse em pecado mortal, não teria dúvida. O Espírito Santo logo iria tocar em sua alma, ia tocar e ela ia perceber aquele peso do pecado mortal sobre ela. Tá? Então, isso para você entender um pouquinho melhor. Mas também, ao mesmo tempo, tem aquelas almas que julgam nunca ter cometido um pecado mortal, mesmo consentindo nesses pensamentos. Porque muitas dizem assim: não pequei, não pequei porque mesmo que eu tenha pensado, eu não pratiquei aquilo. Não. O que não se pode fazer, não se pode desejar. Não estou dizendo que o sexo é pecado. Não, isso é algo lindo para o quê? Para a união do casal depois do sacramento do matrimônio. Mas, no momento que você está solteira ou que está em um relacionamento de namoro, não é o momento de você pensar acerca disso. Então, não é o momento de você... Como não é o momento de você fazer isso, então não é o momento de você pensar acerca disso. Então, muitos andam relaxados, negligentes, não tomam cuidado e julgam que os seus pensamentos nunca são pegados, mesmo consentindo neles. Só porque nunca chegam a praticar, mas não. A partir do momento que você consentiu, você está pegando. E assim como as obras más nos afastam de Deus, os pensamentos impuros consentidos também nos afastam dele e também nos afastam de sua glória. Então, devemos considerar 3 coisas acerca dos pensamentos. O primeiro, que é a sugestão. O que seria a sugestão? É o primeiro pensamento que vem à nossa mente, mas que nos vem a praticar o mal, ou pensamentos impuros, mas que esse pensamento logo ele é quebrado pela vontade, logo ele não é consentido, é cortado pela raiz. Então, essa é a sugestão, é aquele pensamento que surge, mas você logo corta, você não consente nele. Por quê? Gente, isso é normal. Todos os santos passaram por tentações. São Bento, ele passava por tentações impuras e o que ele fazia? Ele se jogava nos espinhos. Então, todos os santos passaram por isso, mas não pode consentir. Muitas vezes também essas tentações nos servem para nos purificar, como aconteceu com Santa Catarina de Sena. Ela foi tentada por 3 dias pelo demônio com pensamentos impuros. E quando acabou os 3 dias, Jesus apareceu-lhe e ela perguntou para ele: mas aonde estivesse, Senhor meu, durante esses 3 dias? E Jesus disse-lhe: dentro do teu coração, dando-te a graça, dando-te força para resistir à tentação. E aí Santa Catarina percebeu que depois de tudo aquilo, daqueles 3 dias, daquela tentação, o seu coração estava ainda mais puro. Então, serve para nos purificar, desde que não consentimos naquela tentação, tá? Então, é importante isso. Agora, o segundo ponto é a deleitação. O que seria isso? É quando surge o pensamento, mas aí consentimos nele, e aí já estamos no pecado mortal.
E a partir do momento que, e também quando vem aquele pensamento e você não só consente, mas tem complacência, sente prazer diante dele e que vai te arrastando essa complacência, esse prazer ao consentimento. E aí te faz pecar, te faz ter uma mancha de pecado na alma e te faz afastar de Deus. E o terceiro, que é o consentimento. Então são esses três, que é a sugestão, que é quando vem e você já afasta esse pensamento. O segundo é a deleitação, quando você vem e consente. E o terceiro já é o consentimento, que é quando você, toda a malícia do mau pensamento foi consentido, havendo pleno consentimento, havendo plena vontade naquilo. E logo, acontecendo a condenação eterna, se você não se arrepender e se você não confessar. Então, eu vou dar alguns conselhos para quando fores atormentados por tais pensamentos. Porque isso é normal, como eu já disse, nós somos seres carnais, somos humanos. Então, eu vou dar alguns conselhos. Primeiro, na verdade, os conselhos não vieram de mim. Todos os vídeos que eu falar aqui sobre a castidade veio do livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Tratado da Castidade, tá bom? Então, primeiro conselho, humilhar-se diante de Deus. Demonstre, perceba a sua fraqueza, se humilhe diante de Deus e fala: Deus, eu conheço a minha iniquidade, conheço o meu pecado, conheço a minha maldade, mas fortaleça-me diante desta tentação. E que Deus vai te ajudar. Coloque a sua confiança em Deus, esperando firmemente que Ele vai te preservar desse vício, que Ele vai te preservar diante desta tentação. Segundo conselho, recorrer imediatamente a Deus sem entrar em diálogo com a tentação. Surgiu aquele pensamento, recorra imediatamente para Deus o seu pensamento e o seu coração. Se a tentação for muito forte, diga os nomes santos de Jesus, Maria e José, que com certeza vai expulsar aquela tentação. Mas se for ainda mais forte, diga a Deus: ó meu Deus, prefiro morrer do que vos ofender. E peça socorro a Jesus e a Maria: ó meu Jesus, socorrei-me. Maria, assisti-me. Não tenha medo disso, porque as tentações vão surgir. Então você tem que ser forte, revestir da armadura e falar: Jesus, Maria, José. Dirija-se a Deus imediatamente quando vier estes pensamentos. Terceiro conselho, receber sempre o sacramento da confissão e o sacramento da comunhão. Sempre que vier, é muito importante que você revele para o confessor estas tentações, porque Felipe Neri, ele dizia que uma tentação revelada já é meio vencida. Então é importante você revelar a seu confessor. E, se você consentiu em algumas delas, confessar, se arrepender. E o sacramento da comunhão é muito importante, pois ele nos fortalece. O corpo e o sangue de Jesus nos fortalece para o que der e vier. Nos dá força para resistir a todas as tentações. Por isso que é tão importante você purificar, tornar-se pura, para que o seu corpo possa ser o santuário de Jesus Cristo quando você receber Ele na comunhão. E aí você vai se tornar ainda mais forte contra todos estes pecados, contra todos esses pensamentos. Ok? Quarto conselho, a devoção à Imaculada Conceição. Tem a devoção à Mãe de Deus, que a Maria é a Virgem das Virgens. Peça socorro, ajude Maria, ajude-me a manter-me casta, ajude-me a manter-me conservada para um dia que eu me entregue somente ao meu futuro esposo. Ou se a sua vocação for religiosa, me mantenha eternamente casta. Ok? E quinto conselho, a fuga da ociosidade. O que é ociosidade? Manter sempre desocupado, sempre sem fazer nada. Isso pode ser uma porta para o demônio ir lá e ficar te tentando constantemente. Então sempre mantenha-te ocupado, porque São Boaventura, ele dizia que quem trabalha é tentado por um só demônio, mas quem vive na ociosidade é tormentado por diversos deles. Então sempre te mantenha ocupado para que o demônio te veja ocupado e não venha te tentar.
E o sexto conselho é o emprego de todas as precauções prudentes contra a castidade. Não adianta você também lutar contra tentações, mas ficar naquela negligência, né? Por exemplo, quem namora, não ficar em situações que possivelmente que pode acontecer a qualquer momento, não ficar sozinho num quarto, beijos longos, coisas deste tipo. Não seja negligente, seja prudente, como também a modéstia dos olhos, a guarda do coração e a virgindade. Eu vou falar mais pra frente sobre esses outros 3 temas. Mas é você fugir dessas ociosidades perigosas, dessas inclinações. É isso. Eu espero muito de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo mais breve, pois eu também não quero ficar falando muitas coisas. No próximo vídeo, nos próximos 3 vídeos, vamos falar sobre a modéstia dos olhos, sobre a guarda do coração e sobre a virgindade. São 4 vídeos que vão ser maravilhosos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e que estão sendo feitos com muito carinho para todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!